Saudar a todos que nos acompanham por transmissão da internet. Uma boa tarde a todos e todas. Subo aqui essa tribuna para, primeiramente, parabenizar o Sindicato dos Vigilantes da Grande Vitória, que realizou nesse fim de semana a festa da categoria em alusão ao Dia do Vigilante, né? Foram 2 dias de festa lá no Clube dos Trabalhadores da Cezan, né, e quase 3.000 pessoas, muitos vigilantes de... Queria pedir uma parte. Muitos vigilantes de Cariacica, né, puderam estar lá ontem confraternizando, sábado e domingo, confraternizando com a categoria, depois de quase 10 anos sem fazer essa festa. Venho à tribuna desta casa para relatar um fato triste ocorrido ontem, né, que deixou todo o país perplexo e, na minha humilde opinião, mais um fato que vai entrar negativamente para a história do nosso país. Eu fiz algumas reflexões de ontem para cá, com base na Constituição, no Código de Processo Penal e no Código Penal, e gostaria aqui de externar a todos vocês. Com a eliminação da seleção da Copa do Mundo, o tema central dos noticiários do Brasil volta a ser o ex-presidente Lula. 3 advogados entraram com habeas corpus, remédio constitucional previsto na Constituição Cidadã de 88, em seu artigo 5º, inciso 68º, em favor de Lula, arguido como fato novo a sua pré-candidatura à presidência da República, que chega em algumas pesquisas a quase 40% das intenções de voto. O desembargador plantonista concedeu liberdade a Lula, conferindo-lhe o respectivo alvará de soltura. O procedimento padrão, que é adotado para qualquer cidadão comum, é a baixa nos registros da polícia e os exames de ordem médica no apenado para sua imediata soltura. Processo padrão para qualquer cidadão comum. Repito. Esperançosos ante ao brilhantismo da conquista, seus advogados dirigiram-se até a unidade da Polícia Federal, onde se encontra o paciente, no caso o ex-presidente Lula, para conduzi-lo das teias da perseguição aos braços do povo. Ocorre que não era um caso de um procedimento padrão, tampouco de um cidadão comum. Na delegacia, o delegado simplesmente não cumpriu a ordem judicial de um desembargador de justiça. Moro e Gebran, de férias na Europa, jamais poderiam despachar documentos oficiais nessas condições, mas usaram de todas as suas ferramentas para questionar a competência do desembargador. Só fazem isso para impedir que Lula se defenda em liberdade, como garante a Constituição, e tem ainda mais projeção sobre o cenário eleitoral. Trata-se, portanto, de defesa de interesses políticos que extrapolam o devido processo legal. Nesse cenário de politização da justiça e judicialização da política, vemos as instituições cada vez mais desacreditadas. A falta de impessoalidade na conduta e nas decisões de alguns agentes públicos, somado ao conjunto de relações que o grande capital econômico, seja nacional ou internacional, impõe nos 3 poderes, deve ser revisto e debatido exaustivamente para que avancemos na nossa concepção de Estado Democrático de Direito. São milhões de Lulas por aí, inclusive em Cariacica, à mercê das decisões dos agentes públicos, portanto, resguardar direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal. Não se trata somente da defesa de Lula, mas de direitos inerentes a qualquer cidadão. Abrir mão de direitos fundamentais, movido pelo ódio a Lula, é que parece uma estratégia arriscada, pois abre mão de algo que é conferido a todos em detrimento do ódio por uma pessoa. Então, faço aqui 2 reflexões sobre o ocorrido ontem. Primeiro, decreta de uma vez a falência do Estado Democrático de Direito e institui no dia de ontem a República de Curitiba, onde tem suas leis, seus procedimentos diferentes dos que rezam a Constituição, o Código Penal e nosso ordenamento jurídico como um todo. Então isso é muito ruim e entra negativamente para a história de nossa sociedade. E uma outra reflexão que é latente, muitos juristas têm feito de ontem para cá, é que a prisão de Lula é uma prisão política, pois o mesmo detém quase 40% nas pesquisas eleitorais e não tem o direito
de exercer sua defesa em liberdade, pois não houve trânsito em julgado do processo. Portanto, é um claro caso, nítido caso, de uma prisão política. Vou mais além. Se esse país de fato tem lei, o delegado da Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro incorreram no crime 330 do Código Penal, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de 15 dias a 6 meses mais multa. Então, o juiz Sérgio Moro e o superintendente da Polícia Federal de Curitiba cometeram um crime e assim, se a lei de fato vale nesse país, tem que pagar, então tem que ser, obviamente, julgado pelo crime que cometeram, crime 330 do Código Penal, vou ler de novo: desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses, mais multa. Então, infelizmente, ontem passamos por mais um episódio triste da nossa jovem e golpeada democracia neste país. Todas as conquistas sociais alcançadas no último governo estão sendo sucateados, a fome voltou, aumentou o índice de trabalho análogo escravo em nossa sociedade, enfim. Então, está muito claro que Lula é um preso político e Moro é um agente dos Estados Unidos. Basta ver aí os leilões do pré-sal, estamos entregando uma das nossas maiores riquezas, que deveria ser investido no desenvolvimento de nossa nação, que deveria ser investido na educação de nosso país, está indo para a mão dos banqueiros e dos americanos, das multinacionais americanas. Então, venho aqui hoje essa tribuna para lamentar e não poderia deixar de registrar esse fato triste de nossa história. Uma boa tarde a todos e todas.